Olá! Bem-vindo à aula 25 de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um enorme prazer estar aqui com vocês de novo para mais um momento de conhecimento. E você aí na sua casa deve estar se perguntando por que eu estou tão elegante hoje, né? Vocês perceberam que hoje eu vim um pouquinho mais social? Hoje nós temos uma grande surpresa aqui na nossa aula. Participações especialíssimas, vocês vão gostar. Vamos em frente. Vamos retomar os nossos combinados. Fique em casa, proteja quem você ama e proteja a si mesmo. Lave sempre as mãos, evite tocar o rosto, ok? Vamos para mais um momento só nós. Relembrando, nós tínhamos combinado de vocês sempre deixarem os materiais aí a postos quando vocês souberem que eu estou chegando. Então, caderno em mãos, lápis, borracha, apontador, para que a gente possa seguir a nossa aula. E nós vamos organizar o material de hoje. Vamos colocar a data, aula 25 e escrever língua portuguesa. Tá? É muito importante deixar todas as anotações muito bem organizadas para quando você voltar para a escola, sua professora poder trabalhar com você essas anotações, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês. Pronto? Tudo organizado, tudo devidamente anotado. Agora vamos retomar o que nós fizemos até aqui. Vocês se lembram que estávamos trabalhando com um conto? E esse conto foi escrito especialmente para a nossa aula, se chamava As Histórias de Clarinha. E aí, nós conhecemos também a autora desse conto, a Delma Maria Luquim. Na aula anterior, nós trabalhamos com o gênero conto. Eu contei para vocês que o conto é uma narrativa breve, ele é um texto ficcional, que pode ter alguns momentos, pode ter uma ligação com a realidade, mas no grande todo ele é ficção. E ele possui um grande conflito, um problema a ser resolvido. Dentro dessas características, eu expliquei para vocês que um texto ele tem que ter um enredo, né? Um começo, um meio, um fim. Ele acontece em um certo local, que a gente chama de espaço. Ele tem personagens protagonistas, que são aqueles que desenrolam toda a trama da história, mas ele também tem os secundários, aqueles que estão ali para justificar algumas passagens. Tem o narrador. Lembram-se do narrador? O narrador pode ser aquele que observa de longe, mas ele também pode ser aquele narrador que participa da história. E temos também o tempo. O tempo ele pode ser demarcado de uma maneira muito específica. Há 2 dias atrás, aconteceu hoje, mas também ele pode estar ali meio oculto. Era uma vez, um certo dia, naquela noite. Lembraram? Foi bem legal as nossas aulas até agora. E hoje, o que será que nós vamos aprender? Lembram-se que eu falei para vocês lá na aula 23 que nós iríamos trabalhar exatamente com a nossa autora? Hoje vamos trazer um pouquinho das histórias da nossa autora. Vocês se lembram o nome dela? Eu já falei na aula de hoje. O nome dela é Delma Maria Luquim. E hoje nós trouxemos uma autobiografia. O que será que é uma autobiografia, professor Rodrigo? Uma autobiografia é quando a própria autora escreve de si mesma. Vamos conhecer? Eu vou colocar na tela para vocês o texto para vocês acompanharem a leitura comigo. Vamos lá? Olá, eu sou Delma. Nasci em Curitiba e acredito ter o dom de fazer as pessoas sorrirem. Em 2009, iniciei o trabalho voluntário pelo Instituto História Viva, contando histórias em hospitais para crianças e adultos, que despertou em mim um grande interesse pela leitura infanto-juvenil.
Adoro contar histórias para adultos e fico encantada com os sentimentos que desperto com essa prática. Para mim, é como se a história transportasse o ouvinte para outro lugar, propiciando deliciosas conversas. Mais do que distrair, acredito que a contação de histórias possui grande poder terapêutico. Entre as minhas obras estão Brincando nas Nuvens, Conversas com Enzo, A Menina e as Portas, Microscópio, Microcontos e Microletrados, e Onde tem ão, tem confusão. Todos eles pela editora Inverso de Curitiba. Gostaram da autobiografia de hoje? Gostaram de conhecer um pouquinho mais da Delma Maria Luquim? Eu trouxe na minha mesa as suas principais obras, né? Ela escreveu 5 livros na sua carreira. Então ela escreveu Brincando nas Nuvens, olha que bonitinho esse livro. Conversas com Enzo, o sobrinho da Delma. Esse livro é fantástico, vocês vão gostar de ler. Tem um livro aqui um pouquinho mais para adolescente, para adultos, Microscópio, Microcontos e Microletrados. Eu li, estou fascinado por esse livro. Onde tem ão, tem confusão, uma graça para quem está começando a ler, lê junto com o pai, com a mãe, se diverte. E tem esse aqui, A Menina e as Portas, tá? Bem bacana também para trabalhar umas questões um pouquinho mais filosóficas. Gostaram? Tá aqui a coleção da Delma, eu espero que vocês encontrem esses livros lá na biblioteca da escola de vocês quando a gente voltar. Se não tiver na biblioteca, pode ter certeza que no Farol do Saber tem. Vamos aproveitar esses recursos lá na nossa escola, tá bom? Aí, eu trouxe para vocês hoje uma reflexão acerca do texto. Tá? Hoje nós vamos trabalhar com algumas concordâncias. Vocês se lembram que lá na primeira vez que eu apareci na TV aqui para vocês, trazendo aquelas aulas, eu trabalhei a concordância com vocês de tempo passado e tempo futuro? Lembram-se dessa concordância? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Então observe aí na tela. Como ficaria a frase se ela se referisse a mais de uma pessoa e a mais de um trabalho? Olha o trecho do texto. Em 2009, iniciei o trabalho voluntário. Esse é um trechinho aí da autobiografia da Delma. Ela disse isso. Em 2009, iniciei o trabalho voluntário. Como que vai ficar essa frase se a autora estivesse se referindo a mais de uma pessoa e a mais de um trabalho, tá? Então vamos ver ali. A primeira palavrinha em não sofreu alteração. 2009 também não sofreu alteração. Iniciamos. Agora já temos uma alteração. Por que será? Vamos pensar aqui comigo. Por que será que iniciei está de uma maneira quando eu trato de uma pessoa e iniciamos está de outra maneira quando a gente trata de mais de uma pessoa? Vocês se lembram daquelas palavrinhas que a gente usa bastante? Eu, nós, eu fiquei, nós ficamos. Eu fui, nós fomos. Eu iniciei, nós iniciamos. Então, olha as mudanças aí de acordo com o pronome que está escondido ali na frase, né? Ali na frase, a Delma não colocou eu iniciei o trabalho, mas o eu está ali dentro, está escondidinho ali dentro, né? Então, olhem lá. Os mudou também, trabalhos e voluntários. Olha que interessante, né? Os e voluntários se referem, né? Eles estão ligados à palavra trabalho. Então, se é mais de um trabalho, então são os trabalhos, porque é mais de um, e voluntários, né? Então, em 2009, iniciamos os trabalhos voluntários. Vamos fazer isso na prática? Eu vou agora trabalhar com vocês ainda a concordância ali no nosso Flipchart, tá bom? Então, olha só, eu trouxe um trecho da autobiografia da Delma, tá? Coloquei aqui no meu flip palavra por palavra. Então, olhem só. É como se a história transportasse o ouvinte para outro lugar. Lembram-se que isso estava lá na autobiografia da Delma. Olha o que a minha consigna pede, minha pergunta aqui pede. Como ficaria a frase se ela se referisse a mais de uma história e mais de um ouvinte? Então, quando eu leio aqui, ó, a história, eu já sei que é uma apenas. Quando eu leio o ouvinte, eu também sei que é só uma pessoa que está ouvindo, um ouvinte.
Aí pediu para mim mais de uma história e mais de um ouvinte. Algumas crianças, elas pensam que é só mudar a para as, história para histórias. As histórias, os ouvintes. E nada mais vai mudar na frase. Nós temos que tomar cuidado porque quando um substantivo, aquilo que dá nome a alguma coisa, muda, o verbo, a ação também pode mudar. Vamos ver como é que fica? Então, olha só, eu vou fazer aqui embaixo. Veja que não mudou. Como também não mudou. Se, até aqui está tudo igual. É como se, né? Aqui a história. Chegamos na parte da minha pergunta. Uma história, mais de uma história. Então vai ficar as histórias. É como se as histórias transportassem. Se é mais de uma história, então o verbo aqui, a ação, também vai mudar. De transportar-se para transportassem. Olha que palavra grande. Enxergaram? Aí voltamos aqui, ó, mais de um ouvinte. Então, os ouvintes. O para que viria aqui não vai caber, eu vou pôr aqui embaixo. Então, para e para não mudou também. Outro lugar. Tá? O lugar aqui na frase não mudou. Ele continua no singular. As histórias, os ouvintes, eles se transportam, tá? Transportar-se. Bacana esse trecho, deu para entender que quando um substantivo muda, o verbo também muda, tá? Vamos tentar de novo com uma outra frase? Eu vou montar aqui uma outra frase para vocês, tá bom? Vamos lá. Já arrumei mais uma frase aqui para a gente fazer mais uma análise. Lembrando que eu estou fazendo coletivamente, junto com vocês, porque mais para frente vocês vão tentar sozinhos. Tudo bem? Então, olha nosso próximo trecho. A contação de história possui grande poder terapêutico. Também é um trecho que estava lá no texto, na autobiografia da Delma. Lembram-se? Como ficaria a frase se ela se referisse a mais de uma contação de história? Então, no outro exemplo que eu dei, eu falei, né, eram mais histórias e mais ouvintes. Aqui eu trouxe apenas a história, né, a contação de história. Como vai ficar? Será que tudo vai mudar? Será que só vai mudar a contação de história? Outras coisas vão mudar? Vocês se lembram daquela dica que eu dei? Quando muda aqui, ó, né, o substantivo, a ação, né, ou o estado também podem mudar. Então, olha lá. Contação de história é mais de um, então as. Né? Contação passa a ser contações. O D não muda. Histórias. Então, aqui eu mudei o que está pedindo a minha pergunta, a minha consigna. Há mais de uma contação de história. Até aqui, as contações de história. Uma contação possui. Mais de uma possuem. Temos que tomar cuidado. Opa, quase caiu a palavrinha. Possuem. As contações de histórias possuem. E o restante não mudou. O poder, o grande poder, aqui permanece no singular. Grande poder terapêutico. Então aqui a gente já consegue ver, palavra a palavra, quais são as mudanças que estão acontecendo na minha frase, né? Muda o substantivo, às vezes muda a ação, ou muda o estado, tá? Os verbos ali, possui e possui. Tudo bem? Vamos dar continuidade para a nossa aula, então? Gostaram dos exemplos que eu dei? Das explicações da concordância? Já já nós vamos fazer mais atividades. Agora eu vou trazer um outro momento na nossa aula. Olha que bacana, é o momento entrevista. E aí eu pedi ajuda de algumas crianças que eu gosto muito, nas escolas que eu gosto muito também, para me ajudar a criar uma entrevista para Delma Maria Luquim. Quem é que participou? Quem é que me ajudou sendo os entrevistadores desse momento? Então olhem lá. Pedro Vitti Cardoso, Luan Gabriel Perussulo Sauim, Luna Eduarda Toledo e Ana Júlia Sobreira de Oliveira. Todos esses estudantes da escola SEI Monteiro Lobato me ajudaram, contribuindo com algumas perguntas.
Temos também Matheus Mendes Vargas e Antônio Henrique Rodrigues, da Escola Municipal Joaquim Távora. E uma ajuda especial também do João Vitor de Souza Rosa, da Escola Municipal Professora América da Costa Saboia. E o que nós fizemos juntos, essa equipe grande de jornalistas, entrevistadores? 12 perguntas para Delma Maria Luquim. Vamos conhecer? Então vamos lá, como é que vai funcionar? Eu preparei então esse cartaz e escondi as 12 perguntas que nós, eu e as crianças, fizemos para Delma Maria Luquim, tá? Para tirar, eu vou tirar aleatoriamente e vou ler as perguntas, quem fez a pergunta e qual foi a resposta da nossa escritora, tá bom? E daí vocês prestam atenção nessas informações que ela traz para nós. Eu vou começar logo com o meu primeiro envelope. Vamos saber? João Vitor de Souza Rosa, da Escola América Saboia, quer saber: como você começa o seu dia? Tem alguma rotina? Delma responde: tem escritor que não possui outra profissão, que só escrevem, então ele precisa de uma rotina bem certinha para escrever bastante. Quando eu escrevi meus livros, eu trabalhava o dia inteiro num escritório. Então, eu só conseguia escrever nos finais de semana. Hoje em dia, eu escrevo um pouquinho todos os dias, mas eu não tenho hora certa para isso. Então, olha aí as informações que a Delma está nos entregando. Vamos ver de onde eu vou tirar agora. Vou tirar aqui do meio. Ana Júlia Sobreira de Oliveira, da Escola Monteiro Lobato, quer saber: Delma, qual a sensação de contar histórias para pacientes internados? Delma responde: antes do coronavírus, eu contava histórias no hospital. Quando eu via a pessoa doente, eu ficava triste. Mas quando eu começava a contar uma história e ela se alegrava, eu ficava feliz. Uma história sempre muda o humor das pessoas. Agora eu gravo as histórias e mando para o hospital. Então fico imaginando que quando a pessoa assistir vai ficar bem alegre. É uma sensação maravilhosa. Vamos ver, agora aqui do canto. Luna Eduardo Toledo, da Escola Monteiro Lobato, e Matheus Mendes Vargas, da Escola Joaquim Távora, querem saber: como é ser uma escritora? Como é a convivência com os livros infantis? Delma responde: é muito bom ser escritora, principalmente quando a criança conhece a história e quer saber mais detalhes sobre ela. Gosto muito quando as crianças fazem um monte de perguntas sobre o livro que acabaram de ler. Eu amo os livros infantis. Tenho muitos livros em casa que estou sempre usando para contar as histórias para os meus sobrinhos e para as crianças no hospital. Afinal, livro não foi escrito para ficar parado na estante, não é mesmo? Olha que informação bacana daqui. Luan Gabriel Perussulo Sauim, da Escola Monteiro Lobato, quer saber: o que a motivou a ser escritora? Delma responde: decidi publicar minhas histórias depois que comecei o trabalho voluntário de contação de histórias em hospitais. De tanto contar história de outros autores, imaginei que seria interessante contar minhas próprias histórias. Ana Júlia Sobreira de Oliveira quer saber: essas histórias são contadas somente para crianças ou para pessoas de outras idades também? Delma responde: conto histórias para crianças e para adultos também. Tem adultos que adoram histórias infantis e se divertem quando contamos, mas eu conto história de adulto também, e para os homens eu conto até piada para eles rirem bastante e sararem mais depressa. João Vitor de Souza Rosa, da Escola América Saboia, quer saber: você já está pensando em escrever mais um livro? Delma responde: tenho algumas ideias na minha cabeça. Talvez eu escreva mais algum livro, sim. Eu pensei numa história de um cobertor mágico que levaria a gente para lugares bem diferentes. Será que é uma boa ideia?
João Vitor de Souza Rosa, da Escola América Saboia, e Antônio Henrique Rodrigues, da Escola Joaquim Távora, querem saber: você tem algum lugar específico para escrever? Qual horário você escreve? Delma responde: na maioria das vezes eu escrevo na sala, no meu notebook. Às vezes eu não estou em casa e tenho alguma ideia interessante, então anoto num caderninho que eu tenho na bolsa. Gosto de escrever quando não tem muito barulho, mas não tem um horário que eu prefira. Vou contar um segredo. Tenho muitas ideias boas quando estou tomando banho. Daí termino rapidinho e anoto só para não esquecer. Luna Eduardo Toledo, da Escola Monteiro Lobato, João Vitor de Souza Rosa, da Escola América Saboia, e Antônio Henrique Rodrigues, da Escola Joaquim Távora, querem saber: de onde você tira suas ideias? Quais são as suas inspirações para que tudo saia perfeito? Delma responde: para escrever, a gente precisa observar tudo o que existe. Pessoas, animais, plantas, lugares, objetos, máquinas e etc. Depois, junta tudo isso com coisas que imaginamos que podem existir ou não. Quando deixa o pensamento viajar, a ideia chega e nasce a história. Pietro Vitti Cardoso, da Escola Monteiro Lobato, quer saber: quantos anos você tinha quando escreveu o seu primeiro livro? Eu sempre escrevi bastante, mas eram textos soltos. Eu nunca imaginei que poderia escrever um livro. Aos 45 anos, quando escrevi o texto do livro A Menina e as Portas, esse que está aqui, foi que imaginei que poderia ser uma grande escritora. O texto ficou guardado por alguns anos e só virou livro de verdade quando eu tinha 53 anos. Ele foi o terceiro livro que eu publiquei. Antes dele, eu lancei outros 2, Brincando nas Nuvens e Conversas com Enzo. Pietro Vitti Cardoso, da Escola Monteiro Lobato, João Vitor de Souza Rosa, da Escola América Saboia, e Antônio Henrique Rodrigues, da Escola Joaquim Távora, querem saber: que idade você tinha quando decidiu ser escritora? Como foi que começou a escrever? Delma responde: sempre gostei de escrever desde criança. Apesar de escrever bastante, nunca imaginei quando era criança ou jovem em publicar um livro. Vou contar para vocês. Adorava quando precisava fazer uma redação. Acho que foi fazendo redação na escola que aprendi a escrever. Pietro Vitti Cardoso, da Escola Monteiro Lobato, quer saber: com que idade você começou a ler e escrever? Delma responde: comecei a ler e escrever quando fui para a escola aos 7 anos de idade. Nossa última perguntinha. Matheus Mendes Vargas, da Escola Joaquim Távora, quer saber: você gostava muito de ler livros na infância? Que tipo de livros? Delma responde: eu sempre gostei de ler. Lia todos os livros para as crianças. Na biblioteca da escola, gostava de contos de fadas e de aventuras também. Gostava de ler até gibi. Gostaram de todas essas perguntas? Espero que aí na sua casa você dê uma salva de palmas tanto para os nossos entrevistadores quanto para a nossa entrevistada especial. E aí, gostaram das 12 perguntas para Delma Maria Luquim? Eu adorei! Soubemos mais um pouquinho sobre os gostos, a vida dela, né? Alguns momentos que ela passou aí. Foi bem bacana. Agora vamos continuar com o nosso trabalhinho de concordância nominal e verbal. Tá bom? Vou trazer mais uns trechos para vocês, então olhem lá. Como ficaria a frase se ela se referisse a mais de um pensamento e mais de uma ideia? Olhem o trecho. Quando deixa o pensamento viajar, a ideia chega e nasce a história. Eu vou marcar aí para vocês o que a gente vai modificar. Quando deixo o pensamento viajar, a ideia chega e nasce a história. Vamos ver como é que fica? Quando deixo os pensamentos viajarem,
as ideias chegam e nasce a história. Olha que interessante. Professor, por que que nasce não foi modificado? Só modificou a palavrinha chega e viaja enquanto ação, enquanto verbo. Então veja, lembra ali na nossa pergunta, quando eu coloco se referisse a mais de um pensamento e a mais de uma ideia, né? Então, nasce a história não modifica, é apenas uma, por isso que ela nasce, não modifica o verbo nasce, tá? Como chega está se referindo à ideia, então chega também muda. Viaja se refere ao pensamento, então ele também muda, por isso que ficou. Quando deixo os pensamentos viajarem, as ideias chegam e nasce a história. Compreendido? Deu para entender? Observe bem aí, né? Então, viaja se refere ao pensamento, chega se refere à ideia e nasce se refere à história, que não precisou ser modificado neste momento. Tudo bem até aí? Deu para pegar bem? Vamos para mais um. Logo, logo vocês vão tentar sozinhos aí na casa de vocês. Vamos lá. Como ficaria a frase se ela se referisse a mais de uma criança? Então, na frase vai ter ali, em um momento que a gente vai se referir à criança. Observe. É muito bom ser escritora, principalmente quando a criança conhece a história que quer saber e quer saber mais detalhes sobre ela. Então vamos lá, eu vou ler de novo. É muito bom ser escritora, principalmente quando a criança conhece a história e quer saber mais detalhes sobre elas. Eu vou colocar ali para vocês o que vai mudar. Né? Então, olha lá, ó, criança conhece e um pouquinho longe muda também a palavra quer. Vamos ver como é que fica? É muito bom ser escritora, principalmente quando as crianças conhecem a história e querem saber mais detalhes sobre ela. Então, olha o que mudou. As crianças conhecem e a palavrinha querem, né? Tudo isso que mudou, conhece e quer, mudou porque se refere à criança. Então, quando eu aumento o número de crianças, essas palavrinhas que se referem à criança também vão sofrer modificações, tá bom? Vamos ler de novo? É muito bom ser escritora, principalmente quando as crianças conhecem a história e querem saber mais detalhes sobre ela, né? Ela se refere à história, por isso que está daquele jeito. Deu para entender? Fizemos agora, depois das 12 perguntas para a Delma, e fizemos antes com os trechos da autobiografia, tá bom? Agora a gente vai tentar treinar um pouquinho sozinho em casa. Eu vou colocar aí para vocês, observem. Como ficaria a frase se ela se referisse a mais de um escritor? Olha o trecho. Tem escritor que não possui outra profissão, que só escreve, então ele precisa de uma rotina bem certinha para escrever bastante. Observem todas as palavrinhas, todos os trechinhos ali desse momento que vão ser modificados. Por quê? Porque todos eles se referem ao escritor que está ali no começo. Então eles vão modificar. Tente fazer em casa sozinho, eu vou dar um tempinho para vocês. Tudo bem?
Vamos conferir se deu tudo certo? Observem aí na tela de vocês. Tem escritores que não possuem outra profissão, que só escrevem. Então, eles precisam de uma rotina bem certinha para escrever bastante. Então, olha o que mudou. Escritor para escritores, possui para possuem, escreve para escrevem e ele precisa para eles precisam. Porque todos esses momentos aí no trecho se referem ao escritor. Tudo ok? Deu tempo de corrigir? Já foi apagando se estava errado e já foi arrumando conforme eu fui falando? Vamos deixar tudo bem anotado para quando você voltar para a escola. Agora eu vou colocar aí na tela um desafio para vocês fazerem sem mim depois que eu for, tá bom? Então olha lá no desafio. Como ficaria a frase se ela se referisse a apenas um autor e uma história? Então aqui eu já modifiquei um pouco, eu já trouxe no plural, olhem lá. De tanto contar a história de outros autores, imaginei que seria interessante contar minhas próprias histórias. Então agora vocês vão transformar de muitos para apenas um, tá? Eu já deixei marcadinho aí também tudo que vai modificar. Então eu vou dar um tempo para você copiar, certo? Já deixa tudo copiado, inclusive a consigna, como ficaria a frase se ela se referisse a apenas um autor e uma história, tudo bem? Vou dar um tempo para vocês.
Tudo devidamente anotado para a gente fazer essas atividades depois que eu for. Então, olhem só. Trabalhamos bastante desde que eu apareci na TV agora, nessa semana passada. Trouxe a Delma com o conto dela, com algumas coisas que ela vem fazendo. Mas antes de eu ir embora, ela deixou um recado para vocês, tá? Eu vou pôr ela no vídeo bem rapidinho. Ela vai trazer para vocês um agradecimento bem bacana. Oi, crianças! Adorei responder as perguntas da entrevista que vocês fizeram. Elas acabaram fazendo com que eu pensasse um pouco melhor na minha trajetória como escritora. Por isso resolvi voltar e deixar um recadinho para vocês. Vocês perceberam que eu publiquei meu primeiro livro com mais de 50 anos? Então, voltei para dizer que isso não é uma regra, que a gente não acorda um dia e diz, a partir de agora vou ser escritora. Eu escrevi uma vida toda e tem, assim, crianças, jovens e adultos de todas as idades que publicam livros por aí. Então, eu quero dizer que não tem um momento certo, uma idade certa para isso acontecer, mas é muito importante ler e escrever bastante. Por isso que eu resolvi fazer um desafio para vocês, na verdade 2 que são interligados. Eu ouvi uma vez de uma professora muito sábia que quem lê bastante, escreve melhor. Quem escreve bastante, pensa melhor. E quem pensa bastante, vive melhor. E é tudo que a gente quer, viver melhor, não é mesmo? Então, se você pensa que não gosta de ler, pense assim, você está lendo as coisas certas? Leitura por prazer, de histórias que vocês gostam? Eu tirava um bom tempo da minha infância para ler gibi, adorava ler gibi. E me fez bem isso, porque eu lia por prazer e aprendi a ler bastante com isso. Aprendi a gostar de ler. O segundo desafio é escrever mais. Como assim escrever? Pega lá um caderno que tem a folha sobrando lá, que a gente não sabe o que fazer com o caderno, e todo dia pega lá, coloca a data e anota. Hoje eu acordei feliz porque eu sonhei com tal coisa. Escreve qualquer coisa, fala da história da Clarinha, fala assim, hoje eu ouvi a história da Clarinha. Eu gostei dessa parte, não gostei daquela, e se a história fosse minha, o cachorro não se chamaria Pingo, ou talvez fosse um gato, não sei.
Escreve ideias de história, talvez uma história de dinossauro, uma história de fada, uma história de uma estrelinha que se perdeu das outras estrelas. É importante que você escreva. E mais tarde você completa a história. Coloca assim, hoje eu tive essa ideia. E mais tarde você escreve. Porque independente da profissão que você escolha, é importante ler e escrever. Eu quero que vocês tenham muito sucesso na vida. Um beijo! Gostaram desse recadinho? Ela é bem querida, né? Eu adoro a Delma. Eu espero que vocês também. Eu espero que vocês queiram conhecer todos os livros dela. Procurem sempre nas bibliotecas e faróis do saber. Tudo bem? Então é isso. Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Eu vou ficar ansioso esperando, tá? Lembre-se de se cuidar sempre, cuidar de quem você ama. E sem se esquecer, seja gentil sempre com todo mundo. Tá bom? Tchau, tchau.